antes. Então tudo tinha que estar tão organizado, e essa organização eu tinha pelo tipo de meu trabalho anterior. Mas eu tinha uma equipe que eu tinha escolhido a dedo e tinha carta branca para escolhê-los. Mandei buscar Glauco Rodrigues no Rio Grande do Sul, que ia ser o meu assistente e meu sucessor na direção. Descobri um jovem caricaturista que tinha gente que olhava meio torto e que eu achei que ele era especial. Jaguar. E uma jovem que, meses depois de existir a revista, ela vinha dos Estados Unidos, onde ela fez um curso em Nova York, e não conseguia lugar nenhum para trabalhar, que todo mundo considerava avançada. E ela viu uma revista em banca, eu acho, e me procurou pessoalmente com uma pasta de trabalhos. Eu a contratei sem consultar o diretor da revista, que era o Naum Sirotsky, e o dono, que era o Simão Weissman. De 14 números que eu dirigi, só a primeira capa é minha. Por quê? Porque todo mundo estava com medo, e eu também, mas eu era o diretor, tinha que fazer. E depois mais um número que eu fiz a capa, porque os outros 12, eu escolhi meus auxiliares que eu achava que eram melhores do que eu. Bom diretor é esse que sabe valorizar a equipe com a qual ele trabalha. Eu sou muito orgulhoso deles, acho que fui eu que descobri a Bia Feitler, que no Brasil não soube ser aproveitada, voltou para Nova York logo depois que eu saí, em junho de 1960, e se tornou diretora do Harper's Bazaar e dirigiu uma série de edições que ela ganhava prêmio todos os anos. Enquanto viveu, essa moça me encheu de muito orgulho. A guerra foi uma lição terrível que eu tive. Primeiro eu fui convocado como estudante para um curso especial, onde eu tinha que aprender comunicações, radiotelegrafia. Lá eu acabei depois não sendo selecionado, porque eram dos 100 estudantes de São Paulo, 100 estudantes do Rio e 50 de Minas, eram 250, só 150 seriam selecionados no melhor aproveitamento. Eu fui 170, coisa assim, mas acabei incorporado numa unidade de artilharia, onde eu fiz um curso para controle horizontal, que era uma função na central de tiro. Na hora que eu cheguei na Itália, eu comecei a desenhar o meu entorno e fiz quase 1000 desenhos. Esses desenhos feitos nas minhas horas de folga, eu posso dizer que foram decisivos, porque a quantidade de colegas meus que, devido àquela violência que a guerra significa, em particular num país como a Itália, que cada recanto é uma coisa que contém uma memória secular de civilizações que passaram por ali, me deixaram muito traumatizado, e em particular aquelas famílias italianas que nos hospedavam quando a gente estava na campanha, indo pelo campo, morando na casa deles, onde quase todos aqueles velhos e velhas tinham filhos que estavam ou na guerra, ou exatamente na frente, exatamente oriental, sem eles saberem se voltariam ou não, ou então eram partisanos na luta contra o fascismo. E era gente que vinha sofrendo o fascismo há muito tempo e que nos adotavam, porque na verdade o que nós tínhamos de soldados, filhos de italianos, eles nos tratavam um pouco como o filho deles. E eu vi mais de uma vez, quando a gente estava indo embora, as velhinhas se encostarem numa parede e chorar porque nós estávamos indo embora. Porque nós já éramos os filhos novos que eles tinham adotado. Isso me traumatizou, me marcou muito. E eu senti, sem ter consciência de imediato, que a minha pintura mudou completamente, porque tudo aquilo que eu desenhava, mas eu desenhava porque eu achava que todo dia era o último, porque todo dia é meio terminal, porque no dia seguinte caiu uma bomba, eu estava na artilharia, eu não era com um tiro de revólver, era uma bomba que me atirar, porque eu estava atuando contra a artilharia do inimigo. Então eu sabia que era uma despedida. Então quando vocês olham os meus desenhos da FEB, que vocês vão ver umas florzinhas silvestres, ai como eu achava aquilo bonito.
Mas eu nunca tinha reparado que era tão bonito. Por quê? Porque eu tinha que fazer um tema dramático da luta social. Eu comecei a sentir depois que eu, pintando o meu entorno, o mundo que nós vivemos, eu podia mostrar que o mundo é belo e que depende de nós saber defendê-lo. E senti que eu continuava um homem engajado, pelo menos na vida. Então o meu trabalho mudou muito. Volta e meia me perguntam o que eu acho da experiência de guerra. Eu digo, é a última experiência que eu gostaria que até um inimigo meu sofresse, porque eu não desejo isso. Eu acho que a guerra é uma das coisas mais estúpidas. Quando pessoas me diziam, a bomba é um instrumento estúpido, a bomba é usada pelo homem, o estúpido é o homem que manipula essa bomba. Mas o único esperto e que a gente não percebe são os fabricantes de armamentos. São os únicos que, em questão de uma guerra, têm realmente proveito. E deve ser um grande negócio, porque sempre tem guerrinha em alguma parte do mundo. Então a gente vê que essas guerras são fabricadas e não precisa guerra para resolver as dificuldades entre os homens. É muito pouco provável, na minha opinião, que nessas galáxias que existem por aí, será que só existe um lugar em que existe entes que pensam, que produzem? Eu desconfio que desses mundos todos de entes, a Terra deve ser uma das mais estúpidas. E eu digo que eu acho que o homem é um dos animais mais estúpidos que existe na medida que ele destrói seu habitat. Nós estamos vendo isso acontecer com a Terra, nós vivemos num mundo que nós somos mestres em destruir aquilo que é fundamental para a nossa sobrevivência. Agora, eu, como disse a vocês, não acredito assim em Deus como uma entidade, não. Eu acredito que o mundo é bem mais complexo do que isso. Não viajo nessa coisa, gosto sim de viajar em science fiction. Quando eu vou ver cinema, isso eu viajo, me diverte muito, gosto de ver quando é bem feito. Os filmes do Spielberg nessa linha que eu acho, ou do Lucas, que eu sou fã, por quê? São filmes que tendem a preocupação é divertir, a fazer um grande público que frequenta. Agora, são inteligentes, ao mesmo tempo trazem uma série de problemas ali dentro que você percebe que eles estúpidos não são. E não são também pessoas que desrespeitem um homem. Então sempre é uma coisa generosa, simpática. Eu digo, um conto de fadas para adultos. Eu gosto dessas histórias de conto de fadas para adultos.